Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Samuel, capítulo de número 12, a partir do verso 1. Diz assim o texto: Então Samuel reuniu todo o Israel e lhes declarou: Eis que vos atendi em tudo o que me pedistes, e estabeleci um rei para governar sobre vós. De agora em diante será o rei quem marchará à vossa frente. Já estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos habitam entre vós. Fui vosso guia desde a minha mocidade até hoje. Aqui estou. Testemunhai contra mim diante do Senhor e do seu ungido, a quem tomei um único boi ou jumento, a quem defraudei e a quem oprimi, de quem tenho recebido presentes, a fim de que finja não ver a injustiça, e eu vos restituirei. Todo o povo, no entanto, exclamou: Tu não nos defraudaste, nem nos oprimiste, e de ninguém tiraste coisa alguma. E Samuel lhes afirmou: O Senhor é testemunha contra vós, e o seu ungido é igualmente hoje testemunha de que nada achastes culpa alguma em minhas atitudes. E o povo respondeu: Sim, ele é testemunha. Essa, meus irmãos, é a palavra do Senhor, e eu tenho sempre pregado com o desejo de que ela não seja apenas escritos de um livro, mas que se torne materialidade prática de fé, de justiça e de todo bem no chão de cada dia. É muito provável que você, como eu, tenha assistido os fatos dramáticos dessa semana, na qual o protagonismo se deu ali em Brasília, com decisões dramáticas, com revelações tenebrosas. Também em São Paulo, com a condução coercitiva do ex-presidente Lula para depoimento, os números desastrosos da economia, a aprovação no Supremo Tribunal de Justiça de abertura de inquérito contra o presidente da Câmara dos Deputados, e eu, chegando próximo aos 50 anos, nunca vi o meu país mergulhado numa crise tão profunda, tão intensa. Talvez algo semelhante se possa comparar ao período da deflagração da ditadura ali nos idos dos anos 60. Não sei como você está percebendo isso, não sei qual é a sua leitura, mas eu, como empresário, tenho assistido tudo com muito temor, muita preocupação, e como um discípulo de Jesus, tenho assistido com muita tristeza e me sinto profundamente envergonhado em ver o que acontece no meu país e se projeta para o mundo inteiro. Nesse momento nós temos o presidente do Senado da República sendo processado. Nós temos o presidente da Câmara dos Deputados sendo processado. Dos 6 últimos presidentes eleitos após as eleições diretas,
4 deles estão sendo processados. A maior parte dos congressistas hoje está sendo de alguma forma processada. A bancada dita evangélica é uma das mais corrompidas, com cerca de 75% dos seus integrantes sendo processados. Boa parte dos governadores desse país tem algum processo correndo contra ele na justiça. O mesmo acontece com os prefeitos, o mesmo acontece com muitos dos vereadores. Os maiores empresários do segmento da construção civil nesse momento estão presos. Executivos de grandes empresas do país estão presos. Executivos de grandes estatais do país estão presos. Executivos de grandes bancos do país estão presos. E nós só estamos tocando a ponta do iceberg. Na verdade, quem sabe como essa roda gira, quem sabe como esse circo que se tornou o nosso país funciona, sabe também que quanto mais se cavar, mais sujeira vai se achar. E quanto mais se procurar, mais corrupção vai ser encontrada. E isso independe de partido político, de ideologia política, de classe social. Nós temos hoje todo o tecido da nação corrompido, desde aqueles que exercem as funções mais básicas e elementares da cadeia econômica, até aqueles que exercem as mais altas funções, tanto no segmento privado quanto no segmento público. Nós temos uma nação gangrenada. Nós somos hoje membros de uma sociedade em estado de putrefação. E as consequências, obviamente, de tudo isso são tenebrosas. Eu estou assistindo tudo com perplexidade, porque sei dos impactos, sobretudo sobre as classes mais simples, mais humildes, sobre as pessoas mais despreparadas, aquelas que não têm condições, em função do pouco estudo, de fazer uma análise isenta. Sei do que significa quase 15% na redução dos investimentos no país e da projeção disso para os próximos anos. Nós tivemos uma queda de quase 4% na produção do PIB. Os números são alarmantes. E eu vejo na Bíblia, em situações de igual magnitude, os profetas e os homens de Deus chorando diante do altar do Senhor e confessando o pecado da nação. E eu não vejo em nosso meio ninguém que chame para si essa responsabilidade de levantar um clamor por esse país, independente de facção, independente de partidarismos, independente de denominações. Não vi ninguém vir a público convocar a igreja para se unir, não para fazer uma fanfarra, não para ir fazer uma marcha para Jesus carnavalesca, mas para se ajuntarem cada um no seu espaço, nos seus lugares de encontro, nos seus templos e nas suas catedrais, independente de confissão, para se ajoelharem e para convocarem o povo a um jejum, para se vestirem de saco e de cinza no coração e prantearem pela tragédia da qual o nosso país se tornou vítima pela mão dos poderosos, de gente perversa e iníqua, de gente gananciosa,
de gente mentirosa, de gente que não tem caráter, de gente que não ama a justiça, de gente que não tem integridade, de gente que não olha nos olhos, de gente que cobre os fatos com a névoa da malícia. Eu estou profundamente chocado, meus irmãos. Ao mesmo tempo que estou profundamente preocupado em perceber que muitos ainda não se deram conta do teor dos últimos acontecimentos, de um ensaio de violência nas ruas, porque o país está polarizado entre dois partidos, entre duas ideologias, entre dois líderes que se enfrentaram nas últimas eleições, e tragicamente nós podemos ver cenas pavorosas, porque os ensaios já demonstram que as pessoas estão dispostas a atitudes impensadas, de vias de fato, de violência, para defenderem os seus ídolos, para defenderem o indefensável, seja de que lado for. Maior é o Brasil do que tudo isso, maior é a nação do que tudo isso, mas eles não pensam em nenhuma dessas coisas. Essa manhã eu queria lhe chamar a refletir nas Escrituras a vida de um juiz de Israel. Qual é a sua postura, qual é a sua conduta, o que ele nos ensina e o que é que eu e você temos a ver com isso. Porque você é parte do problema e deveria ser também parte da solução. Mas eu não queria avançar sem lhe convidar a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, eu quero clamar pelo meu país, eu quero me colocar diante do Senhor na brecha pelo Brasil e pelos fatos escandalosos, pelos fatos alarmantes desses últimos dias, desses últimos tempos, que estão levando o país a entrar num colapso político e econômico sem precedentes, e nos projeta para o futuro tenebroso e assustador. Eu quero te pedir, Senhor, que haja um despertamento do teu povo, que haja uma sensibilização da tua igreja, para que ao menos líderes e pastores dessa nação, sacerdotes e padres possam se unir para pedir pelo Brasil, para levantar, Senhor, um pranto que chegue até os teus ouvidos, para que tu te voltes para essa nação, para que algo do céu aconteça, já que os eventos da terra, Senhor, são tão desanimadores, para que tu estendas a tua mão, para que tu interfiras na história, como temos visto em tantos outros momentos, Pai, porque tu és o Senhor da história, tu és o protagonista, e todo o poder pertence a Jesus. Todo trono e toda potestade se rende a Ele, porque Ele tem um nome que está acima de todo nome, para que ao seu nome se dobre todo joelho nos céus, na terra e embaixo da terra. Fala conosco essa manhã, Senhor. Desperta-nos do nosso sono e aviva-nos como homens e mulheres que são embaixadores do reino da verdade e da justiça, para que sejamos nos nossos ambientes luz em meio às trevas. Isso é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Samuel é o último dos juízes de um período de aproximadamente 350 anos, onde juízes legislaram, advogaram, ouviram as queixas do povo, desde a morte de Josué, após a entrada na terra prometida, até esse discurso que nós lemos há pouco,
juízes estiveram à frente dessa nação, que deveria entender que sobre eles reinava o Senhor dos exércitos, o único e poderoso Deus. Mas Israel está vivendo naquela região da Palestina antiga, cercada de povos pagãos, sofrendo a influência de muitos deles, e todas aquelas nações possuíam um rei. E eles começaram a sentir a necessidade de também terem um rei humano, um rei falível, um rei perecível, um rei limitado, um rei tendencioso, porque o coração do homem é mau. Não lhes bastava ter a Deus como rei, eles queriam uma figura, eles queriam uma iconoclastia, eles queriam uma representação do poder temporal, finito, frágil. Eles queriam um rei de carne e osso. E Samuel é o último desses juízes, que é também um profeta e um sacerdote. O homem que foi criado na casa do profeta e também sacerdote Eli, que foi consagrado desde o seu nascimento e levado para ser ensinado, e que desde muito cedo, desde criança, ouve a voz de Deus que fala no seu coração. E ele se torna o instrumento de constituição, de estabelecimento da monarquia em Israel, tendo consagrado Saul como o primeiro rei da nação. Uma nação que entrou na terra de Canaã de forma desestruturada, muitos clãs, algumas tribos que se constituem, mas agora já é um povo organizado e eles sentem a necessidade de ter um rei. E assim é feito. Saul é levantado como um rei, e nós conhecemos a história de Saul e o desfecho trágico da sua vida, os equívocos que começam, todas as ações perversas e que vai se distanciando sistematicamente de Deus, da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, até o dia em que, cercado pelos filisteus e ferido no topo de uma montanha, não vendo mais alternativa, se lança sobre a própria espada e se mata, porque seria trucidado. Samuel é o protagonista desse momento histórico, dessa linha divisória. E se você for estudar a história dos reis de Israel, perceberá facilmente que muito mais foram os reis perversos e totalmente distantes da vontade de Deus, do que aqueles que serviram a nação, servindo também ao Senhor. Eu me assusto com o momento político e econômico que nós estamos vivendo, mas me assusto, ao mesmo tempo, de forma não menos grave, com o que acontece também dentro da igreja. A corrupção no Brasil não é um produto que se restringe às esferas políticas e empresariais. A corrupção está indistintamente distribuída em todas as linhas da sociedade e ela também está dentro da igreja. Nós sabemos o que acontece hoje no meio dito evangélico, os desmandos, as doutrinas perversas e, sobretudo, a corrupção, a administração fraudulenta, a arrecadação de dízimos como um espólio
esmagando as pessoas, prometendo as benesses de uma prosperidade que nunca chega. Chega apenas para os big shots, os grandes líderes dessas denominações. Com tristeza eu lhe digo que se hoje no Brasil igrejas fossem sujeitas à auditoria, igrejas tivessem que prestar contas e fazer balanços, nós seríamos os protagonistas de escândalos sem precedentes. Arrecadação de tributos, imposto de renda de pastores completamente distantes da verdade, funcionários sem registro formal, desvios de todo tipo da arrecadação para empreendimentos pessoais e para enriquecimento de famílias que se tornaram proprietárias de igrejas. O nepotismo no meio cristão é algo que é assustador. O pastor traz a sua família inteira, ou o bispo, para se tornarem empregados do negócio da religião. A corrupção também entrou no clero, e não é só no Brasil não, os escândalos estão no mundo inteiro. Recentemente um cardeal do Vaticano foi duramente acusado de fazer uma reforma na sua suíte de 700 metros quadrados, gastando milhões de euros para ter um conforto que o Papa Francisco não tem, pois vive num pequeno quarto de aproximadamente 60 metros quadrados. É uma vergonha e é uma tristeza muito grande. Aqueles que deveriam ser exemplo e inspiração também estão corrompidos e também se prostituíram com Mamon, com essa potestade que é o dinheiro. Eu não sei como você faz a leitura dessas coisas, não sei se você sequer discerne o que está havendo, mas o que eu posso lhe dizer é que esse fenômeno no Brasil não é um fenômeno meramente político. Na verdade, a colonização do Brasil já cria uma atmosfera espiritual e já produz no inconsciente coletivo a ideia de que a exploração, o roubo, a negociata é o modus operandi da nação funcionar. Foi assim com os portugueses, que não vieram para cá para construir nada, vieram para cá para levar o nosso ouro, as nossas riquezas, para saquear a nossa nação. Não vieram para o Brasil com o intuito de aqui poderem fomentar um novo país, usando a riqueza que nós temos, de todos os tipos, e também utilizando a mão de obra. Os índios foram massacrados. Aliás, até os nossos dias, nós não temos ainda uma política decente que trate da questão dos indígenas. Os negros foram trazidos da África para ser mão de obra escrava. Um país que se diz cristão, que conviveu com o esmagamento dessas categorias sociais durante séculos. E a terra foi amaldiçoada. E as capitanias hereditárias já fizeram um leilão dos espaços da nação. Já se entregou às grandes famílias o controle e os grandes latifúndios. De lá para cá, nada mudou. Os coronéis assumiram o poder. O Brasil colonial, na sua história, tem uma matriz de miséria, do poder e das riquezas nas mãos de poucos e da grande massa de ignorantes e gente falida, de alma, de esperança, de coração e de bens. Nada mudou. Continuamos sendo um país com um dos maiores juros do mundo,
Continuamos sendo um país com uma das piores distribuições de renda do mundo. Continuamos sendo um dos países com a pior educação do mundo. Porque essa é uma indústria, meus irmãos. Esse é um negócio. E vale a pena manter as coisas desse jeito. Nós perdemos os poucos homens de valor que ainda existiam na nação. O Brasil é hoje um país sem heróis. O Brasil é hoje um país sem pessoas de caráter ilibado. Você não consegue imaginar mais em quem você pode votar, porque cada um deles tem uma ficha corrida policial, ou uma ficha corrida de processos que estão adentrando na justiça. E talvez você pergunte, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Isso, se não chegou na sua vida, vai chegar muito rapidamente. Porque os transtornos produzem um efeito cascata intenso. O governo é o maior comprador do país. E o governo, nesse momento, está tentando de todas as formas coibir os seus gastos, porque gastou muito mais do que arrecadava. Daí as pedaladas fiscais e toda essa maquiagem contábil, para poder ver se produzia-se um superávit para enganar as pessoas, para que a eleição pudesse ser conquistada. Eu falo com muita liberdade e com muito conforto em tudo isso, porque vocês nunca me viram aqui fazendo propaganda política de A ou de B. Eu não sirvo a partidos e quando voto, voto em projetos. Não voto em pessoas, ainda que as pessoas tenham que ser analisadas e avaliadas por aquilo que fazem. Eu me surpreendo com Samuel, um juiz de Israel, que quando vai passar a sua autoridade para o rei eleito, para o rei constituído, para o rei desejado pela nação, reúne todo o povo, chama todas as pessoas, e ele já é um homem de cabelos brancos, e desafia que alguém traga à baila, a público, o que é que ele fez de errado, a quem ele defraudou, de quem ele tomou alguma coisa, o que é que ele fez por interesse, quais foram os conchavos nos quais ele se meteu, que tipo de intermediação ele proporcionou, se recebeu alguma propina, se foi beneficiado com algum tipo de empreendimento, com algum bem. É um homem que chama, diz o texto, toda a nação de Israel e desafia que alguém traga alguma coisa que deponha contra ele. E diz, Deus é minha testemunha. E o texto nos afirma que diante de toda aquela geração, não houve ninguém que dissesse, olha, naquele dia eu lhe pedi um favor e você me deu uma galinha. Naquele dia eu intercedi para o fulano para que você fizesse ali uma intermediação e aí eu te dei uma vaca. Olha, lembra daquele pequeno campo que tem ali perto da cidade? Aquilo ali foi fruto de um negócio que nós fizemos, de uma conversa que nós tivemos, de um telefonema que você deu, de uma ação que você fez, e por causa disso você ganhou aquele campo. O texto diz que não houve ninguém que pudesse trazer alguma coisa para falar de Samuel. E ele disse, Deus é minha testemunha, e o rei também é testemunha, de que eu não devo nada a ninguém, de que eu agi com integridade, de que eu agi com ética, de que eu agi com justiça, de que eu agi com verdade. E hoje, eu saio de cena, com o dever cumprido, com a minha consciência tranquila, de que aquilo que deveria ser feito, foi feito.
Talvez você diga, mas pastor, eu não posso mudar o que acontece em Brasília. Eu não sou responsável pelas decisões dos ministros. Eu não tenho como consertar os desmandos dos grandes empresários. Eu não tenho como interferir nas doações que se fizeram a partidos políticos de campanhas milionárias, a ponto do coordenador de marketing da campanha estar preso hoje. E a sua mulher, que é a sua sócia, está presa também. É nesse país que nós estamos vivendo, irmãos. É em meio a tudo isso que nós estamos. E eu não estou torcendo aqui que A ou B caia e que partido A ou B suba. Eu estou preocupado com o Brasil. Eu estou preocupado com aqueles que estão em bolsões de pobreza hoje e que não percebem e não entendem o que está acontecendo. Eu estou preocupada com os hospitais do Rio de Janeiro que não têm gases, esparadrapo, seringa, porque o dinheiro foi desviado para as obras da Olimpíada. Eu estou preocupado com as obras faraônicas da Copa que ficaram interrompidas. E centenas e milhares de pessoas estão desempregadas porque os projetos não foram entregues. Eu estou preocupado com os nordestinos que estão agonizando sem água, esperando a transposição que não chega nunca. E até o que foi feito não está funcionando porque as placas de concreto estão soltando, porque a obra foi mal feita, com material de 5ª categoria. Eu não estou preocupado com partido, com legenda, com figuras públicas, eu estou preocupado com as pessoas. E me choca o fato da igreja não estar fazendo nenhum tipo de movimento. E sabe por que a igreja não faz isso? Porque a igreja não tem ética. Porque a igreja não tem homens ilibados, íntegros, para meter a cara e dizer, vamos lá, vamos condenar essa baderna e essa bandalheira. Porque os líderes de expressão desse país, a maior parte deles está enrolada com o fisco, está sendo aí caçada em função de recebimentos ilícitos. É uma vergonha que os maiores líderes de denominação desse país apareçam na lista da Forbes como donos de fortunas, enquanto o apóstolo Paulo dizia que se tivesse o que comer e com o que se vestir, estivesse satisfeito. Enquanto Jesus disse que não tinha onde reclinar a sua cabeça, não tinha um lugar, uma choupana, um barraco para dormir. Não deixou nada de herança. E esses homens acumulam milhões nas suas contas. São donos de empreendimentos, são donos de empresas de comunicação, empresas de transporte, empresas de turismo e seguradoras. Isso é uma vergonha. Se quer nominar isso, é uma vergonha. E talvez você diga, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Você tem tudo a ver com isso. Porque a corrupção está espalhada em todo lugar. E talvez você seja hoje o promotor de pequenas corrupções, de pequenos atos de deslize. Porque quando você estaciona na vaga do deficiente, você está permitindo que haja corrupção. Porque quando você maqueia o seu imposto de renda, você está permitindo que haja corrupção. Porque quando você emite a nota com metade do imposto, você está permitindo que haja corrupção. A corrupção está espalhada nos pequenos delitos, aqueles que nós sequer percebemos que são delitos. Nas pequenas mentiras, nos pequenos arranjos, nos pequenos ajustes, nas pequenas vantagens. E isso vai passando de geração em geração, de pai para filho, e entra em todos os lugares, e aparece de forma mais escandalosa naquilo que se faz nas obras e nos serviços prestados da nação. Eu não acredito hoje que qualquer um de nós possa deitar e dormir tranquilamente, sem perceber o que está acontecendo e sem chorar diante de Deus, pedindo que haja alguma coisa sobrenatural, porque do ponto de vista natural e da ordem
do plano humano da existência, da concepção dos dias, não nos anima o que está por vir. Nos dá medo. E o chamado primeiro é para nós olharmos para a nossa própria vida e ver quais são as raízes de corrupção que existem em nós hoje. O que é que nos desabona? Quais são nossos pequenos delitos? Quais são as nossas pequenas mentiras? Quais são os nossos pequenos acordos e as nossas pequenas negociatas? Que nós fazemos em proveito próprio, mas que depõem contra a justiça e contra a verdade. Há 3 coisas em Samuel que me impressionam. A primeira delas é que Samuel é um homem devotado ao povo. Veja aí o verso 1 do capítulo 12. Então Samuel reuniu todo Israel e lhe declarou: eis que vos atendi em tudo o que me pediste, e estabeleci um rei para governar sobre vós. Primeira coisa que me chama a atenção em Samuel como um homem público, como um líder, como um juiz, como um sacerdote. E é bom a gente perceber que Samuel é esse homem que transita em mais de uma esfera, porque Samuel é um sacerdote, portanto ele é um homem da religião, mas ele também é um juiz e ele é um homem do Estado. Ele é alguém que faz um papel e que transita por mais de um setor. E chama a atenção o fato de que Samuel é um homem devotado ao povo. Reuniu todo o Israel. Não é um homem apadrinhado. Ele não é um homem que é membro de um partido e busca os interesses do seu partido. Ele não é um homem de uma denominação e vai atrás dos interesses da sua denominação. Não, Samuel é um homem que serve a todo o povo. Eu fico impressionado com a oposição no Brasil. Aliás, não existe oposição no Brasil porque não existe liderança. A oposição é inerte. A oposição não sabe fazer política. A oposição não tem um projeto. O país está na bandalheira e o que a oposição faz é atravancar as poucas medidas que estão se tentando implementar para evitar o caos. É a política do quanto pior, melhor. Ao invés de haver uma junção, ao invés de se buscar uma unidade em prol dos interesses do Brasil, não, se busca os interesses do partido. É uma vergonha, é uma desgraça. E enquanto isso, milhares de pessoas estão sofrendo, centenas de milhares estão morrendo, porque as decisões necessárias, corretivas, dos desmandos, dos descuidos, da má gestão, do mau planejamento, não são tomadas. Samuel não, é um homem devotado ao povo, reúne todo Israel e diz: eu tenho atendido vocês em tudo aquilo que vocês me pedem. Ele não é um homem que trabalha por interesse, ele não é um homem que se envolve com as causas que lhe rendam algum proveito, ele não é assalariado dos interesses da burguesia, das elites, da aristocracia de Israel, não, ele é um homem a serviço de todo o povo. Ele não busca os seus interesses, ele entende política na melhor definição socrática de ser o bem comum. É um homem que serve a todo Israel. É uma vergonha ver os deputados evangélicos pleiteando as causas das suas igrejolas, pleiteando terrenos para construir templos com isenção de impostos, pleiteando que hajam benefícios para A ou B, que faz parte da sua comunidade, um empresário, um industrial, para que hajam benefícios porque aquele sujeito dá um dízimo assim ou assado. É uma vergonha. Que não hajam projetos que sejam de interesse de todos. Porque parece que quando é um projeto da oposição, é uma coisa feita para um outro país.
Parece que quando é uma proposição que não beneficia o meu nicho, o meu clube, a minha confraria, não é do meu interesse. Uma vergonha. E esses se dizem representantes do povo de Deus. É uma vergonha, é um lixo essa gente. Não servem a não ser aos seus próprios umbigos e aos seus próprios interesses. E quem tem coragem de denunciar? Samuel não era um homem que servia a todo Israel. Disse: eu tenho feito tudo o que vocês me pedem. Eu sou alguém que estou sensível às questões que envolvem a maioria. Eu estou comprometido não com ideologias, não estou comprometido com partidos, não estou comprometido com os grandes latifúndios, não estou comprometido com os grandes impérios e as holdings poderosas. Estou comprometido com as causas das pessoas. Nós estamos assim? Nós somos comprometidos com as causas das pessoas? Você está comprometido com as causas das pessoas? Ou você está defendendo o PT? Ou você está defendendo o PSDB? Você está defendendo Aécio Neves? Ou você está defendendo Dilma Rousseff? Olha, meu irmão, quero lhe dizer uma coisa. Eu já estou com a minha barba branca e já acumulei pó suficiente debaixo dos pés para saber que não se deve confiar em homem. A Escritura diz: não confiarei nem em príncipes, nem em filhos do homem, em quem não há salvação. A minha confiança e a minha esperança está no meu Deus. Só no Senhor eu confio. Não confio mais em homem algum, nem vejo nenhuma solução na política feita pelos homens. Se você ainda tem essa ilusão na sua mente, se desfaça dela. Nós votamos no menos ruim. Nós buscamos o mal menor, porque não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos a uma se corromperam, não há nenhum sequer. Mas Samuel é um homem temente a Deus, e é um homem devotado à causa das pessoas, é um homem que reúne todo o Israel, e chama a nação inteira para testemunhar diante de tudo aquilo que ele faz. A segunda coisa que me chama a atenção em Samuel é que ele é um homem devotado ao serviço. Veja aí o verso de número 2. De agora em diante, será o rei quem marchará à vossa frente. Já estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos habitam entre vós. Fui vosso guia desde a minha mocidade até hoje. Samuel é um homem devotado ao serviço. Ele diz: olha, eu já estou velho. E eu me entreguei a essa causa desde que eu era um homem jovem. Os meus filhos já estão criados, estão aí diante de vocês. E eu gastei a minha vida inteira servindo a essa nação. Ele não é um homem preocupado em se aposentar. Ele não quer com 40 anos pendurar a chuteira. Ele não está tentando achar um jeito de criar um patrimônio para viver de renda. Samuel é um homem que se gasta até ficar velho com seu cabelo branco e dizer: olha, tudo que eu podia fazer, eu fiz em prol das pessoas. Eu servi. Eu me gastei. Ai, como eu vejo a gente num jogo de empurra. Como é difícil a gente juntar meia dúzia para fazer qualquer coisa na igreja. Principalmente quando essas iniciativas dizem respeito a servir aqueles que não têm nada, que estão excluídos e cerceados e amputados de tudo. Ah, como é difícil. Porque nós já desenvolvemos a cultura da vantagem. Nós já desenvolvemos a cultura de tirar alguma lasquinha de alguma coisa. Porque a gente quer é ser paparicado, meus irmãos. Como é difícil exercer uma função pastoral nesses dias pregando o evangelho. Porque ninguém quer ouvir confronto. O sujeito quer ser paparicado.
ele quer ser alisado, ele quer ser endeusado, ele quer que você apenas faça cosquinha no seu ouvido, porque a semana já é muito dura. Qualquer mensagem que seja mais firme, para chamar o sujeito a dar uma sacudida nele, para preservar a sua própria consciência, para lhe produzir bem, ninguém quer. Todo mundo corre, todo mundo foge. Eu estava vindo para cá e estava dizendo para minha mulher, abrindo o meu coração e dizendo, eu estou tão cansado, porque eu estou nadando contra a corrente. Era muito mais fácil fazer parte do circo, era muito mais fácil ser uma parte da engrenagem, ser um rolamento nessa máquina, ir na direção do que todo mundo vai, dizer o que todo mundo diz. Deus me deu uma habilidade para falar e para ensinar. Eu podia estar ensinando só idiotice, eu podia estar falando só as coisas do senso comum, eu podia estar só falando de Pedro, João e Tiago no barquinho, eu não estava me indispondo com ninguém, não estava criando nenhum tipo de dificuldade. Mas não, estou inventando de fazer uma coisa e tentar plantar algo novo, e tentar criar uma realidade nova, e como é difícil. Samuel é um homem velho, devotado ao serviço, um homem que elegeu as pessoas como alvo do seu amor, do seu zelo, de se gastar a sua vida. Eu vejo Paulo dizendo, meus irmãos, eu me gastarei e ainda me deixarei gastar por amor de vocês. Um homem devotado ao serviço, ao ensino, colocando a própria vida em risco. Eu vejo Jesus nos ensinando que aqueles que governam e aqueles que lideram devem andar sempre com uma bacia e uma toalha nas mãos para lavar os pés dos irmãos. Não é trono, meu irmão, não é você ser um ungidão, e parece que as pessoas gostam disso, e fazem uma devoção idolátrica desses que se assentam em tronos, e adoram bajular essa gente. E quando você destrói tudo isso e se coloca no mesmo plano, olha, eu estou no mesmo plano de vocês, sentado aí com vocês, só me levanto para pregar e ensinar que é aquilo que Deus me chamou para fazer. Fora isso, estou no mesmo plano. Nunca que humilhei ninguém, nunca exerci autoridade abusiva sobre ninguém, nunca transformei minha família numa casta sacerdotal, jamais usei a minha autoridade que não fosse para o ensino, para a correção, para a demonstração, para o zelo. Mas parece que as pessoas não querem isso, não. Elas gostam desses que se colocam acima do bem e do mal. Quando Pedro destrói tudo isso, nos ensinando que Jesus nos chamou a todos para sermos sacerdotes. Todos somos a geração de sacerdotes. Lutero ensinou isso de uma maneira tão enfática, mas a igreja não aprendeu. Samuel é um homem devotado ao povo, servindo os irmãos, lavando os pés dos irmãos, cuidando das feridas dos irmãos, ajudando e trazendo consciência aos irmãos. Eu quero gastar minha vida desse jeito. Nunca deixei de atender quem me procurou. Nunca fui opressivo com ninguém que estava quebrado. Nunca fui injusto com quem me trouxe uma causa com o desejo de ouvir a verdade. De quem foi que eu defraudei ou que eu tomei? Eu uso as palavras de Samuel. A quem foi que eu oprimi? De quem foi que eu difamei, que eu menti, que eu enganei? Nós somos chamados ao serviço, meus irmãos. Precisamos ser uma igreja disposta a servir. Precisamos ser uma igreja disposta a amar. Porque não se consegue servir ninguém que não se ama. Você só serve quando você ama. Quando você está disposto a passar por cima de tudo e dizer, eu vou servir você de todo jeito. Mesmo você falando mal de mim. Mesmo você questionando, e sem trazer as suas demandas, mas eu vou continuar servindo. Eu vou continuar servindo. Me deixarei gastar pelo serviço do corpo. Samuel é um homem devotado ao serviço. Você vai em Brasília, você vê aqueles homens que trabalham 3 dias. Mal vão às sessões. Você pega a lista de presença dos deputados nas votações, é vergonhosa.
Você vê aí líderes de partidos que passaram 4 anos dentro do Congresso, não aprovaram nada. Não tem uma lei que o sujeito ajudou a fazer. É uma vergonha, meu irmão. Recebendo salários nababescos. Enquanto a população morre de fome, e eles imaginam que vão passar incólumes diante do juiz de toda a terra. E eles imaginam que o clamor do miserável, daquele que está agonizando agora num corredor de hospital público, o clamor desse não está subindo diante de Deus, e que Deus não fará justiça a esse. Engano. Eles podem fugir do STF, mas eles jamais fugirão do Cordeiro Santo de Deus. Nunca jamais escaparão da justiça e do juízo do grande trono branco que haverá, e a Escritura fala sobre ele. Eles podem contratar os melhores advogados aqui, mas o Senhor os dirá naquele dia: eu estive nu e você não me vestiu, estava com fome e você não me deu de comer, era estrangeiro, você não me acolheu, estava desgraçado e encarcerado, você não foi me ver. E isso serve para mim e para você. Isso serve para sacerdote, bispo, pastor, papa e para qualquer um. Porque a palavra de Deus não pode ser corrompida. Deus está nos chamando ao serviço. Samuel era um homem devotado ao serviço. Disse: eu comecei quando era jovem, estou velho e de cabelos brancos, os meus filhos estão criados e eu continuo servindo a vocês. Deus está nos chamando para o serviço, meus irmãos. Essa é uma igreja que quer trabalhar para as pessoas. Essa é uma igreja que quer lavar os pés dos miseráveis. Se você quer isso, esse é o seu lugar. Agora, se você quer cargo, se você quer um crachá, se você quer uma posição, um status quo, um establishment, esse não é o lugar. Porque aqui nós não privilegiamos hierarquia, essa igreja é plana. O maior é o que limpa os pés dos irmãos. Em último lugar, Samuel me ensina que era um homem devotado à justiça. Veja aí verso 3. Aqui estou, testemunhai contra mim diante do Senhor e do seu ungido, a quem tomei um único boi ou jumento, a quem defraudei e a quem oprimi, de quem tenho recebido presentes, a fim de que finja não ver a justiça, e eu vos restituirei. Um homem íntegro. Porque é um homem que chama uma nação inteira e faz uma pergunta dessa, ou é íntegro, ou então ele não faria. Tem que ter muita coragem, tem que ter muito peito, tem que ter muito caráter, tem que ter muita vida, tem que ser alguém que é amigo do bem, porque senão não faz. Me impressiona a envergadura de Samuel. Ah, como eu quero me tornar um homem como Samuel. Ah, como eu quero andar com homens que sejam como Samuel, amigos do bem. Gente que não seja manipulado pelas circunstâncias, gente que não se renda a melodramas, gente que deixa a criancice, a bobagem, a infantilidade, a perda de tempo. Gente que diga assim: eu quero ser homem, eu quero ser grande. Grande no sentido de ser alguém de gestos largos, gente de generosidade, gente de mansidão, gente que faz pontes, que constrói sempre a aproximação e nunca a distanciação, gente que é promotora do bem, gente que não permite que a fofoca se espalhe e que contamine as pessoas e que produza feridas no corpo. Eu quero andar com esses. Esses que estão dispostos a ouvir as coisas que são ditas no olho. Gente que ama a luz, que não gosta do escamoteamento, que foge da maracutaia, que não quer nem ouvir falar no disfarce. Gente da justiça. Gente que não tem vergonha do seu celular. Gente que está disposto a pegar os seus aplicativos e dar a senha para a mulher. Ou dar a senha para o marido. Gente que anda com integridade. Gente que não tem duas caras, duas conversas. Gente que não é um personagem.
Gente que não é uma coisa no trabalho, uma coisa com o cliente, uma coisa na faculdade, uma coisa com a mulher, uma coisa com os filhos e uma coisa na igreja. São vários personagens no mesmo indivíduo e ele, de acordo com a conveniência, veste a roupa que melhor lhe caiba. Gente de princípios flexíveis. Já dizia o humorista Groucho Marx, esses são os meus princípios. Se você não gostar deles, eu tenho outros. Use-os conforme convém. Não, eu quero andar com gente grande, com gente que dá a mão e diz, vamos lá, vamos fazer. Eu quero melhorar, eu quero me tornar um ser humano melhor, eu quero me tornar um profissional melhor, eu quero me tornar um estudante melhor, eu quero me tornar um marido melhor, eu quero me tornar um discípulo melhor. Eu sempre quis andar com gente que me confrontasse. Eu nunca gostei muito de gente que fica com bajulação. Aliás, eu lhe confesso, meu irmão, eu tenho uma grande dificuldade com isso. A pessoa for me bajular, já me trava completamente. Tem gente que se alimenta de bajulação, eu sou o contrário, eu tenho ojeriza. Eu tenho horror a quem fica querendo, de alguma forma, passar mel para ver se consegue alguma vantagem. Não vai conseguir, nunca, jamais. Isso não é o fato de você fazer um elogio sincero, amoroso, dar um estímulo à pessoa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquele que se aproxima com aquela linguagem de bajulação que você discerne imediatamente. Não funciona. Eu não gosto disso. Agora, eu gosto de gente que se aproxima e chega e diz assim, eu quero andar na verdade. Ah, pastor, eu quero me juntar, eu quero dar as mãos para a gente construir uma igreja séria. Ah, pastor, eu quero me envolver com esse projeto, com esse movimento, com gente séria. Ah, pastor, eu quero a verdade a qualquer custo, eu não gosto de conversa mole, de jogo de empurra, de conversa de bastidor, de conversa debaixo da mesa, não, eu gosto das coisas nas claras. Eu quero ser gente grande, me ajude a corrigir as minhas deficiências. E eu lhe peço a mesma coisa, me ajude, meu irmão, a melhorar nas minhas deficiências. Pode chegar, pode me chamar para uma conversa, pode marcar um encontro. Faça um cabrito guisado na sua casa, um arroz gostoso. E você me chama para discutir sobre os rumos da igreja. A gente passa uma tarde inteirinha discutindo, comendo cabrito, tomando um vinho, né? Vai ser uma bênção. Eu vou falar para você todos os meus planos. Depois você faz um pudim gostoso para eu comer. Vai ser uma maravilha. Samuel, um homem que chamou a nação inteira e disse, de quem foi que eu roubei? Quem foi que eu tirei proveito? Quem foi que eu fiz conchavo? Quem foi que eu patrocinei? Às vezes, a minha mulher me procura e diz, você é muito exigente comigo. E sou mesmo. E às vezes, as pessoas que eu sou mais exigente são as da minha casa. Deveria ser aqueles que eu deveria ter mais longo ânimo, porque são os que mais sofrem do meu ministério. Porque eu sou pastor, ela não é pastora. Ela é psicóloga e professora. A função dela na igreja é outra. Ela não tem que ser pastora. Gabriela não é filha de pastor. Gabriela é Gabriela, filha de Charlito e Fabiano. Não é filha de pastor. Eu não trato minha família como se fosse uma agência sacerdotal. E porque eu tenho um ministério, todos têm que ter. Não, não tem que ter. Eles são o meu suporte. Eles são aqueles que aguentam a minha chatice, a minha ranzizice, porque não tem ninguém no mundo que aguente e fique sadio carregando problema de igreja. Isso eu lhe garanto. O pastor sofre e sofre muito, principalmente se o pastor for sério. E às vezes eu exijo mais dos que estão mais próximos de mim, exijo mais do que deveria. E trato às vezes com muito mais rigor do que deveria, para que eles não achem em nenhum momento que são, de alguma forma, privilegiados por fazerem parte da elite do clero. Aqui entre nós não existe isso. De forma alguma. Nós nunca nos colocamos nessa posição. Nunca exigimos nenhum tratamento de coisa nenhuma. Eu nunca pedi que vocês sequer me chamassem de pastor. Jamais me preocupei com isso. Não assino nenhum texto meu com nenhum título
para que apenas a verdade da palavra se sobressaia, e a verdade de Jesus, convém que ele cresça e que eu diminua. Essa é a minha glória, ninguém tomará isso de mim, porque a minha vida é para glorificar o meu Senhor. Samuel me ensina que ele é um homem devotado à justiça. Sabe qual é a marca mais forte do reino de Deus? A justiça. Por isso que um morreu por todos, por causa da justiça. Você sabe por que Jesus morreu? Por causa da justiça de Deus. Porque se ele não morresse, eu e você morreríamos. Porque não há como haver purificação de pecado sem derramamento de sangue. Ou seria o seu, ou seria o dele. E o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Ele disse: eu vou, eu me sacrifico, eu me entrego por eles, eu me santifico por eles, para que eles sejam encontrados em mim, e para que em mim eles tenham esperança. É assim, meus irmãos, é a justiça de Deus. Num tempo onde nós temos sido testemunhas da manipulação e do escárnio da justiça, de juízes comprados, assinando sentenças que são interessantes aos seus propósitos, nós nos submetemos ao justo juiz. Ele não ignorará as nossas causas, porque ele não pode ser corrompido. Ele é o nosso Deus. Samuel, um homem de integridade. O lema dos Marines nos Estados Unidos é Semper Fidelis, sempre fiéis. Eles dizem Semper Fi. Toda vez que um Marine se encontra com outro, ele diz Semper Fi, sempre fiel, sempre leal. Eu quero caminhar com gente com quem eu possa dizer Semper Fi, sempre fiel. Eu quero dizer ao meu Senhor Semper Fi, sempre fiel, sempre leal, sermos homens e mulheres da justiça, sermos embaixadores da justiça. Eu quero fazer um desafio para você essa manhã. Eu quero lhe pedir para você orar pelo Brasil. Eu quero desafiar você a orar pela nossa nação, na sua casa. Quem sabe 2 ou 3 amigos do seu trabalho que são discípulos do Senhor. Quem sabe na sua faculdade, ali no intervalo, pessoas que professam a fé em Jesus. Não se preocupe se ele é membro de A ou de B, se ele acredita na segunda vinda, se ele acredita no milênio, se ele é calvinista, se ele é arminiano. Deixe essas idiotices todas de lado e se junte com alguém que acredita que Deus é o Senhor do universo e comece a proporcionar momentos de oração. Eu quero desafiar você, meu irmão, a orar pelo Brasil. Orar todos os dias, quando você se acordar, quando você for deitar, quando você estiver no caminho de um lugar para o outro, ore pela nossa nação, ore pelos governantes, não importa se ele é do PT, não importa se é do PSDB, se é do PSB, se é do PDT, se é do PV, importa que ele ocupa uma posição que está sobre as pessoas, e uma decisão dele pode abençoar ou pode trazer desgraça. Ore por ele. Ore para que o Espírito de Deus fale com ele. Nós já vimos nas Escrituras tantos episódios em que os governantes foram movidos pela mão de Deus. Ciro era um homem governando a Pérsia, era um homem pagão, mas Deus falava com ele, falou no seu coração. Tantos outros, Faraó foi usado para atender aos propósitos de Deus. Deus interfere na história. Deus não transforma as pessoas em boneco, mas o Espírito de Deus pode falar ao coração. O livro de Provérbios diz: o coração do rei está nas mãos do Senhor, e ele o inclina para a direita ou para a esquerda. Vamos interceder pelo nosso país. Vamos levantar um clamor pelo Brasil. Vamos chorar diante de Deus. Vamos conclamar outros irmãos, vamos promover um jejum pela nação, vamos anunciar a necessidade de nós nos arrependermos. Nós somos participantes disso, nós temos responsabilidades.
Você não sabe quem você votou para vereador na última eleição. Você não sabe para quem votou em deputado na última eleição. Você não sabe se o seu deputado está fazendo desgraça na Assembleia, na Câmara. Nós precisamos repensar. Nós somos responsáveis por isso. Nós temos compromisso com os destinos do Brasil. Não é hora da gente ficar se apequenando com disputas menores. Se a bandeira é verde ou vermelha, esse país só tem uma bandeira. Só tem uma bandeira. Não é azul e amarela, não é vermelha e branca. É verde, amarela, azul e branca. É por essa bandeira, é por esse povo, por essa nação, que eu conclamo você para um momento de oração essa manhã. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós nos reunimos como igreja e queremos, antes de qualquer coisa, confessar o nosso próprio pecado, a nossa indignidade, que nós fugimos da verdade, Senhor, e nós temos nos esquivado da justiça, que em nós mesmos existem focos de corrupção, de inverdade, de manipulação, de descaso, mas nós queremos que o Senhor nos ajude a primeiro corrigirmos a nós mesmos, tirarmos a trave enorme dos nossos olhos, de tal forma que possamos enxergar com clareza para denunciar o pecado da nação. Nós essa manhã nos apresentamos, Senhor, diante do Teu trono e pedimos por esse país, pedimos pelos governantes, pedimos pela presidente, Senhor, pelos ministros, pelos governadores, pedimos pelos juízes do Supremo, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Procuradoria Federal, por todos aqueles que exercem governo, que o façam no temor de que prestarão contas ao único Deus no último dia, e que não terão como fugir da verdade, nem terão como se esquivar da verdade, porque todas as obras serão levadas a juízo. Meu Pai, eu te peço, Senhor, para tu olhares para o Brasil, para o momento dramático que nós estamos passando, pelas nuvens, Senhor, escuras que se formam, e pelo aguaceiro que possa vir, que tu preserves os humildes, os fracos, Senhor, os desesperançados, os ignorantes, os esquecidos, os marginalizados, os encarcerados, aqueles que vivem na seca, meu Pai, aqueles que vivem nos bolsões de pobreza nas grandes metrópoles, os viciados das cracolândias, tem misericórdia desses, das crianças dos sinais, das prostitutas das ruas, das avenidas, das beiras-mares. Meu Pai, tenha misericórdia desse país, Senhor, e levante uma igreja solidária, levante uma igreja, Senhor, que seja atenta a essas demandas, levante uma igreja que se sensibilize com a dor, e levante uma igreja que tenha mais caráter, Senhor, e não apenas carisma, que tenha homens íntegros, que sejam como Samuel, que era devotado ao povo, que era devotado ao serviço, e que era devotado à justiça. É isso que eu te peço essa manhã, no nome de Jesus, amém, e que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor.